Vamos hoje falar sobre a parábola do semeador. Que tipo de solo é o teu coração? Que tipo de solo é o teu coração? Esta é uma grande mensagem, é um dos grandes temas dos sinóticos, de Mateus, Marcos, Lucas e o chamado quarto evangelho, João. Mateus 13, versículo 18. Abra sua Bíblia. Bispo, explica essa história de quarto evangelho. Só existe um evangelho, sim. Só existe um evangelho, que é o evangelho da graça de Deus. Agora, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam de uma forma semelhante. João já é diferente dos outros três. Então é conhecido apenas, entre aspas, como quarto evangelho, porque é uma quarta visão sobre o evangelho. Uma quarta pessoa falando sobre o evangelho. Mas evangelho só existe um, e é a graça de Deus. A parábola do semeador. Vocês, nossos internautas, fiquem conosco. Reúna agora a sua família. Olha, atenção a isto. O culto no lar, ele é maravilhoso, ele é uma bênção, mas exige muito mais atenção, porque em casa você tem muitas distrações. Em casa tem a geladeira, em casa tem o telefone, tem o filho que passa correndo, enfim, tem muitas distrações. Tire as distrações. Você está no teu culto racional, você está adorando a Deus. Conecte-se à mensagem e ouça a mensagem. Certamente Deus vai abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Tendo aqui um abraço carinhoso à irmã Terezinha. Irmã Terezinha que não tem podido estar conosco por questões de saúde. Que em nome de Jesus, minha linda, você esteja em perfeita vitória. Irmã Terezinha, seu amado esposo, irmão Raimundo, graça e paz para as vossas vidas, em nome de Jesus. Mateus 13, 18, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos primeiro ler Mateus 13, 1-9, depois 18. Diz assim a palavra: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, ou seja, Jesus fez do barquinho o seu púlpito. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 10 e 11. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso o quê? Concedido. Versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Jesus vai explicar o que é essa parábola. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. O que acontece? Se escandaliza, o sol queima a semente, se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende.
este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Que esta semente edifique e abençoe a tua vida. Vamos regar a semente. Pai querido e amado, com temor e tremor, é que eu venho ao altar e abro a palavra para falar em nome de Jesus. Nenhum ser humano, se não fosse por tua capacitação e graça, poderia falar em nome de Deus, porque nós já nascemos em pecado. Entretanto, Pai, pela tua obra redentora, o Senhor propiciou-nos, homens e mulheres de Deus, e a todos nós comissionou para que sejamos teus evangelistas, e é tal como nesta parábola saiamos à terra como semeadores, porque a semente é a palavra de Deus. Assim sendo, nesta manhã de domingo, tal como o semeador vai aos campos lançar a semente, saio também eu para lançá-las a estes corações férteis que estão à minha frente pela internet e que me ouvem, para que esta semente possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Para tanto, Pai, que não seja a minha capacidade de oratória, mas que seja a ação do Espírito Santo a lhes dar compreensão da palavra de Deus, para que possam assim receber, compreender, frutificar e viverem para seu inteiro agrado. É em nome de Jesus que eu oro e lhe peço estas coisas para a glória e louvor do seu santo e precioso nome. E a noiva de Cristo, o povo amado de Deus, diga amém, amém e amém. Muito obrigado, amado, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amada igreja, família na fé, povo santo de Deus, boa terra em Cristo Jesus, coração de boa terra. Nós vamos ver hoje, nesta manhã de domingo, as diferentes respostas, as diferentes reações que os corações têm ao receberem a palavra de Deus. E que estas respostas revelam que tipo de solo é o coração, ou como está o coração. Porque muitas das vezes nos dirigimos já a pessoas convertidas, a pessoas que já receberam Jesus e, portanto, já são salvas, mas em determinados altos e baixos da vida espiritual, são como as igrejas da Ásia Menor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Volta, portanto, à prática das primeiras obras. Ou seja, em determinados momentos da vida, o solo do coração fica com aspectos pedregosos, ou à beira do caminho, ou sufocado entre os espinhos, que é a fascinação das riquezas, levados por muitos altares, que inclusive só falta botar na porta da igreja, venha para ficar rico, não é verdade? O que deveria de ser diferente, venha para receber Jesus e ser salvo. Então precisamos estabelecer o que é o Evangelho, o que é de fato a palavra que vem a trazer lenitivo para a alma, trazer paz para o coração. Logo quando eu me remeto à pregação da palavra, eu logo lembro de João 7,37, quando Jesus estava na festa dos tabernáculos, que era uma das festas mais lindas judaicas, e as pessoas muito bem vestidas, muito bem arrumadas, muito cheirosas. Mas Jesus, quando olhou para aquelas pessoas pomposas, apavonadas, Jesus olhou para elas e observou seus corações vazios. E disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Esse é o Evangelho, esta é a graça de Deus. Então, amados, Jesus, neste contexto, vamos apenas estabelecer o texto que lemos, porque às vezes nós ouvimos, não citamos nome de ninguém, temos muita ética, mas, e que não quero eu cometer esse erro, mas muitas das vezes vemos mensagens que os pregadores leem o texto
e depois parece que sai correndo do texto, porque não volta mais a falar do texto em nenhum momento. Então nós precisamos de ter um lugar de assentamento. O que é esse texto? Onde que ele se encontra? Qual é o contexto? O que se passa naquele ambiente que Jesus precisou subir num barco para pregar? Naquele estado, Jesus já não tinha mais espaço nas sinagogas. Jesus já não tinha mais abertura. Os fariseus e os escribas perseguiam Jesus incansavelmente. Jesus, então, por não ter espaço nas sinagogas, foi à beira-mar para pregar a palavra. E diz que muitos se reuniram, multidões, para ouvir o que Jesus ensinava. Então Jesus começou a falar por parábolas. Mas Jesus assim começou porque, assim que os principais sacerdotes, em primeiro lugar, rejeitaram o ensino de Jesus. Quando os principais sacerdotes, por exemplo, disseram assim: ele expulsa os demônios pelo maioral dos demônios, que é o Belzebu. Você ainda não tem 50 anos, e quem te faz ser? Nem viste Abraão, você é maior do que Abraão. Ou seja, quando rejeitaram os ensinos de Jesus, Jesus começou a falar por parábolas. Jesus também assim começou quando identificou que boa parte da multidão que o seguia estava mais interessada em ver os milagres do que ouvir a palavra. Ou seja, era um verdadeiro show para eles, o show da fé. Ou seja, as pessoas estavam vindo para ver um show, para ver simplesmente os milagres. Jesus falou: olha, essas pessoas perderam o tino do evangelho. Eu faço milagres? Faço. Eu curo pessoas? Curo. Eu realizo sinais? Realizo. Mas esse não é o fundamento. Jesus não faz milagre por fazer milagre. O milagre não é o fundamento em si. O que está por trás disso tudo é o evangelho. Então, quando uma classe de pessoas ia ver Jesus somente para ver milagres, Jesus falou: eles não estão entendendo o evangelho. Então vamos falar por parábolas, porque aí mesmo que não vão entender. Mas a vós outros lhes é dado a conhecer os mistérios do reino. Diga glória a Deus por isso. E ainda havia outra parte das pessoas que só queriam estar com Jesus, porque Jesus multiplicava pães e multiplicava peixes. Então, parábola, o que significa? É uma porta de entrada, uma porta aberta de entrada para o entendimento, para uns, e ao mesmo tempo é uma janela fechada para que outros não compreendam. Por isso Jesus falava por parábolas. Então, quando Jesus pegava lá figuras e imagens de coisas que eles conheciam, falava da rede, falava do filho pródigo, isso eram coisas que eles conheciam, para revelar coisas que eles não conheciam do reino dos céus. E Jesus usava essas analogias, diz que os seus entendiam, mas aqueles que estavam atrás de Jesus, só para ver milagres, ou só para receber pães e peixes, eles não compreendiam. Então, em Romanos 9, Paulo, vamos construir teologia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Vamos ver o que significa isso em termos de teologia. E graças a Deus que você tem o seu coração aberto para receber e entender a palavra de Deus. Então, em Romanos 9, 11, diz assim a palavra: e ainda não eram gêmeos nascidos, e nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó:
para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, meu amado, o que a Bíblia está mostrando claramente? Que é Ele o Senhor do teu coração e do meu coração. Então, erroneamente, a teologia tradicional interpreta a passagem de Apocalipse que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Dá a sensação que quem tem o poder é o homem. Nós precisamos de estabelecer aqui o parâmetro teológico. Ali João está escrevendo a uma igreja. Igreja já é povo salvo. Diga glória a Deus por isso. Ou seja, se você é povo salvo, não está falando de salvação ali. Se você quiser ou não receber Jesus, você já recebeu Jesus. Estou escrevendo para um povo salvo. Se você, Jesus está batendo na porta, se você abrir o coração, entrarei e cearei com ele. O que é cear na Bíblia? O que é participar da ceia? É comungar da mesma fé, é ter comunhão. Ou seja, você pode ser um cristão, mas se você vive na carne, você não terá comunhão com Jesus. Você pode ser um cristão como a igreja de Coríntios, mas uma igreja carnal. Ah, bispo, mas ele tem muitos dons. Dons não quer dizer nada. A igreja de Coríntios era a igreja que mais tinha dom e era a igreja mais carnal que existia. Então a pessoa se alimentar a carne, cogitar das coisas da carne, cortará a sua comunhão com Deus. E nós precisamos nos atentar a isso. Agora, o dia que você recebeu Jesus, amado, lá em Atos dos Apóstolos diz que Lídia ouvia a palavra e o Senhor lhe abriu o coração. Amado, foi Deus quem abriu o seu coração para receber Jesus Cristo, amado. Nós estávamos mortos em pecados e delitos, nós estávamos afastados do rebanho, nós estávamos no mundo num tremedal de lama, nós não tínhamos por nós mesmos condições de dizer: eu quero Jesus, eu quero igreja, eu quero a Bíblia, eu quero evangelho. Não, amados, se nós na carne dependêssemos de nós, escolheríamos a sambinha, o sambinha da garrafa, escolheríamos a porta do botequim, escolheríamos qualquer outra coisa, mas como aprove o Senhor nos salvar, Ele parou 99 ovelhas e Ele foi em busca da ovelha perdida. Ele foi em busca. E quando ele encontrou esta ovelha perdida, ele lavou as suas feridas, ele arrancou os carrapichos, ele sarou a sua vida. E agora, diz aquela passagem, a parábola, que a mulher varreu a casa, varreu e encontrou a dracma valorosa. E ela, aquela moeda valorosa, ela chamou os vizinhos, ela deu uma festa. O dia que Jesus abriu os nossos corações para compreender a palavra, houve uma festa, porque certamente houve salvação na tua vida, meu amado. Você é um salvo, você é uma ovelha. Então diz que os discípulos, quando ouviram a parábola, eles foram até Jesus e disseram em particular: Senhor, o que o Senhor quer dizer com essa história? O que significa essa parábola? Por que o Senhor assim fala? E diz que Jesus lhes admoestou, porque eles não entenderam a palavra, eles estavam com dificuldade, com lentidão para compreender as questões do reino de Deus. E Jesus estava dizendo: até quando permanecereis na dureza do vosso coração? Por isso a passagem entre colchetes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até quando vocês permanecerão com dureza no coração? Como vocês poderão compreender as outras coisas que eu tenho a vos falar, se vocês não compreendem a parábola do semeador? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão permitir que o vosso coração sirva a dois senhores? Até quando, ovelhas amadas? Então, em Hebreus 5... construindo teologia, aos Hebreus diz em capítulo 5, versículo 11,
Na minha Bíblia, página 1585, diz assim a palavra do Senhor: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Olha lá. Porquanto vos tornastes o quê? Tendes vos tornado o quê? Tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo os princípios, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas discernir também quem? O mal. Então, ovelhinha amada, não é o tempo de igreja que diz quem é mais maduro ou menos maduro. Olha, irmão, eu tenho 50 anos de igreja. Quando o irmão ainda usava fraldas e leite de rosas, eu já tinha 30 anos da igreja. Então eu sou, você sabe, não, amado, não é o tempo de igreja. Porque muitos, atendendo o tempo de igreja, já de anos e anos e anos, ainda tem necessidade de novo de voltar aos princípios elementares da doutrina. Necessitados de leite. Amado, se uma pessoa se alimentar apenas de leite, ela não vai exercer o seu ministério, ela não vai ter os músculos exercitados, ela não vai ter uma vida fortalecida. Nós precisamos de oferecer alimento sólido para as ovelhas de Jesus, para que você possa ter crescimento para a vida espiritual. Os Atos dos Apóstolos mostram que os discípulos só vieram a compreender quem era Jesus plenamente e a natureza do reino de Deus depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Até aquele momento, eles ainda não tinham muito bem, você sabe, a plena convicção, a plena revelação. Tamanha era a dificuldade do desenvolvimento espiritual. Amados, hoje nós temos também muitos atrativos para nos distrair. Por um lado, coisas boas, mas se você se tornar um viciado em WhatsApp, um viciado em internet, sabe, 5 horas na frente de WhatsApp, 5 horas na frente de um computador, 10 horas na frente de uma novela, meu amado, isso vai lhe roubar tempo com Deus, isso vai lhe roubar tempo para desenvolver outras áreas da vida, tempo de fazer um curso, por exemplo, nunca começou um curso, nunca chegou ao final de um curso, sempre para a obra no meio do caminho, porque tem muitas distrações. Então lembre você, quando Jesus disse, é chegado o reino de Deus sobre vós. Vamos aqui contextualizar qual era o pensamento daqueles discípulos. A expectativa deles era por um reino bélico, um reino armado. Eles achavam que o Messias seria, você sabe, um homem armado com metralhadora, com espada, para acabar com o poder de Roma, para acabar com o domínio deles. Mas ao invés disso vem quem? Jesus, um carpinteiro, um homem de Nazaré, Belém, da menor cidade de Davi, de 500 habitantes naquela época, um homem que estava sendo também perseguido pelos líderes judaicos. Então vem a pergunta, o que é o reino de Deus? Como é que o reino de Deus se manifesta? Porque se nós fizéssemos uma pesquisa entre nós, amada igreja, o que é o reino de Deus? Se dependesse de nós, exclusivamente, nós diríamos, por exemplo, eu gostaria de ver as manifestações de Deus de uma forma mais perceptível aos meus sentidos. Eu gostaria de ver anjo para um lado, anjo voando. Eu gostaria de ver, você sabe, Deus, olha, vou dizer, Deus não precisava nem abrir o Mar Vermelho. Se Deus abrisse a piscina lá de casa, já estava muito bom. Não é assim?
Se dependesse de nós, fizéssemos uma pesquisa, iríamos querer ver muitos milagres. Ah, não, eu quero ver, você sabe, o ímpio castigado, o justo tremendamente abençoado. Eu quero ver muitos milagres. Mas você sabe, amado, aprove a Deus agir em mistérios que se revelam pelo Espírito. Coisas que espiritualmente se discernem. Inclusive esta questão, amados, que muitas das vezes, do lado de cá da sepultura, o que nos parece, muitas das vezes, é que o justo sofre e o ímpio prospera. Por que aquele ímpio lá, o cara não tem temor nenhum de Deus, está prosperando, eu aqui, servo de Deus, estou passando uma luta? Não é essa sensação, muitas das vezes, nós temos em determinados contextos da vida? Mas eu quero lhe dizer, amado, claro, do lado de cada sepultura, em nome de Jesus, o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, amado. A maior bênção que você tem na sua vida é a presença de Deus, e ninguém vai roubar a presença de Deus da sua vida. Primeiro lugar. Agora, em segundo lugar, eu vou lhe dar mais uma informação, amado. Do lado de lá da sepultura é que a brincadeira começa, amado. Do lado de lá da sepultura. Ah, pai Abraão, permita-me que eu pelo menos vá lá e fale aos meus irmãos. Não, fica tranquilo porque eu tenho os meus mensageiros. Então, pai Abraão, molhe aqui um pouquinho, uma gotinha de água na minha língua. Meu amado, do lado de lá que começa a brincadeira. Comece a agradecer a Deus pelo que você é, não pelo que você tem, amado. Comece a agradecer a Deus porque você é um abençoado em Cristo Jesus. Você é uma pedra que vive em Cristo Jesus. Você é um eleito de Deus antes da fundação do mundo. Comece a agradecer a Deus porque o teu corpo é templo do Espírito Santo da promessa. Você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. O dia que você creu e confessou, você foi salvo. Você é um abençoado, amado. Então veja o que Coríntios diz assim a palavra. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Veja lá, como é que essas entrelinhas. Você sabe que a palavra de Deus é mais entrelinhas do que linhas. Não adianta querer conhecer a palavra lendo somente de capa a capa. Amada, a pessoa pode ser doutor, pode ser PhD, ThD, PT do B, LDCT, ela pode ser o que for. Lê a Bíblia de capa a capa. Se o Espírito Santo não lhe revelar, não vai entender nada. Não vai entender. E às vezes uma pessoa mais humilde, sabe? Mais humilde, chega ali e fala, o Senhor é meu pastor, amém, eu creio, eu recebo Jesus, Ele é meu Salvador. Já entendeu tudo. Então, olha lá, 1 Coríntios 2,6 diz assim, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a quê? A nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, contudo, entretanto, Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo que as profundezas de Deus. Então, amado, não são as experiências humanas, não é nada que a carne e o coração humano possa promover. Eu tenho muitas experiências de vida humana, amado, isso não vai te revelar quem é Deus. É pelo Espírito que as coisas de Deus se discernem. O homem natural não aceita as coisas do Espírito porque lhes são loucura, mas quando Deus, que tem o coração do rei nas suas mãos, e inclina-o segundo o seu querer, a sua graça
graça irresistível, quando Ele faz uma obra, quando Ele abre aquele coração, Ele revela a sua graça, as cortinas dos olhos caem e a pessoa começa a dizer: eu amo esse Jesus é maravilhoso, esse Jesus me salvou, esse Jesus me lavou dos meus pecados, agora eu sou uma nova criatura para a glória do Senhor. Então, amado, isso se dá pelo Espírito. Não adianta eu tentar incutir, colocar, afundar na cabeça ou ameaçar com ameaça. Não é assim, é pelo Espírito Santo. Então, quando o Evangelho entra, o indivíduo não se atrofia mais. Quando o Evangelho entra no coração, a mente se expande, meu amado. O coração se expande, a sua mentalidade já não é mais a mesma. Você se aprofunda no amor de Cristo. Você começa a entender diariamente a largura do amor de Cristo, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, através da comunhão com a palavra, da vida espiritual, de uma relação ativa com Deus. Você vai compreendendo as dimensões do amor de Deus, ao passo que você ora, e quando você ora, você sabe que estás orando aquele que faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, não sou eu que mando em Deus na minha oração. Eu não oro para que Deus faça a minha vontade, eu oro para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Então a palavra de Deus tem razão. A palavra de Deus tem sentido. Não sou eu que mando no céu, não sou eu que mando em Deus, é Deus o Senhor da minha vida. E eu, na minha oração, na minha vida com Deus, eu me submeto a este Deus. E este Deus vai me revelando a sua vontade, vai expandindo a consciência, expandindo o coração. Ao passo que nós vamos compreendendo, através da experiência com Deus e da vida com Deus, coisas às vezes difíceis de entender. Ama teu inimigo. Como é que eu vou amar meu inimigo? Ele te pediu a túnica, dá-lhe também a capa. Pediu para andar 1 milha, anda com ele 2. Como é que eu vou compreender essas coisas? Através da revelação do Espírito, através do estudo da palavra, através da comunhão com Deus. A mente vai crescendo, amado. É uma crescente. Porque eu tenho uma pulga atrás da orelha quando a pessoa diz assim: não, bispo, há 30 anos eu sou a mesma pessoa. 30 anos? Tu perdeste 30 anos da tua vida. Não é verdade? 30 anos você é a mesma pessoa? Não houve crescimento, não houve amadurecimento. Você está 30 anos dando voltas no Egito como o povo lá da provocação com o coração duro. E Deus disse: para de murmurar. E o povo: mas lá eu tinha alho. Para de murmurar. Mas lá o pepino era gostoso. Para de murmurar. Não, mas lá eu tinha os alhos, as cozinheiras, os cozinheiros. Eu tinha um bom tempero. Ele falou: mas eu abri o mar vermelho para você. Eu mando maná todo dia. Eu mando sol, coluna, fogo, fumaça. Eu tiro água da rocha. As águas de mar se tornam doces. As víboras do deserto à noite não lhe fazem mal. Você não vê nada do que eu estou fazendo na tua vida? Você não consegue compreender que é a minha mão que está te sustentando a cada dia da tua existência? E a gente está grudado lá no Egito. Está grudado lá nos alhos de Faraó. Isso só nos mostra que manifestações externas não promovem transformação interna. Pode abrir mar vermelho, pode mandar coluna de fogo, pode fazer o que for. O coração não se transforma se não for pela obra do Espírito. Mas quando o Evangelho chegou, tu te converteste, porque Deus fez uma obra. Aleluia! Então o Evangelho, a boa semente plantada, e que deve ser plantada com abundância, a palavra de Deus,
É ela que causa esse dilatamento do coração, da mente, da consciência, da plenitude. Olha, que as nações sejam gratas à reforma protestante. Porque onde a reforma protestante passou, o povo cresceu tecnologicamente, cientificamente, socialmente, financeiramente. Onde o catolicismo romano, através dos jesuítas passaram, não teve o mesmo progresso. Por quê? Porque o conhecimento da Bíblia era apenas para o clero, era apenas para os homens de Deus. Enquanto a reforma protestante disse, gente, vamos usar a Bíblia para alfabetizar o povo de Deus. Vamos lá, vamos traduzir a Bíblia para as línguas nativas. Vamos falar de Jesus, vamos levar o povo a ler a palavra. E hoje nós temos a Bíblia, e sabe como usamos? Muitas das vezes para ficar aberta no Salmo 23 ou Salmo 91 na estante pegando poeira. Ou quando uma das pernas da televisão está capenga, pega a Bíblia, fecha e bota embaixo. Opa, ficou certinho, agora dá para assistir televisão. Domingão do Faustão. Ô louco meu, só as misericórdias. Ou é verdade, ou debaixo do braço, para lá e para cá. Então, amado, nós precisamos de plantar a raiz da palavra em corações e mentes, porque essa é uma raiz inarrancável. Vai te fazer produzir, como disse Jesus, frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Qual fruto, bispo? Carro zero, casa própria, cheque especial, fique rico. É isso? Não! Gálatas 5:22. Eu gosto de pegar no pé dessas coisas, irmão, me perdoe. Você sabe, Deus vai suprir as nossas necessidades. Eu creio, não tem pecado nenhum em prosperar, em crescer financeiramente. Mas se eu ouço uma mensagem do Evangelho preciosa, como é o Evangelho, reduzido a casa própria, carro, eu digo, cala a boca desse diabo que está falando no altar. A palavra de Deus não pode ser reduzida a isso, amado. Acabou. Levando as pessoas a querer juntar, onde a traça corrói, o bicho come, o ladrão rouba. E onde é que está a vida com Deus? Amado, todas as coisas te serão acrescentadas, Deus é fiel, nada vai te faltar, amado. Pratique o Evangelho de uma forma total, você será o melhor profissional, não vai se meter em fofoca, vai chegar na hora certa do trabalho, vai desenvolver o teu trabalho com competência, Deus vai te dar sabedoria, e amado, é o resultado da tua vida, você vai ver suprido de Deus na tua vida, amado. E olha lá o fruto, Gálatas 5:22, diz assim a palavra, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, diz a palavra, não há lei. Amado, que bom e que saudável é ser manso e humilde. Amado, como é maravilhoso poder amar as coisas. Uma pessoa que não ama o próximo, não ama a vida, não ama as coisas que faz, não ama o que desenvolve, a pessoa desprovida de amor, é desprovida de vida, amado. Deus é amor. E às vezes nós brigamos com o vizinho, brigamos com o açougueiro, brigamos com o padeiro, briga com a esposa, briga com o mecânico, xinga os filhos, briga com todo mundo, aí chega na igreja, aleluia, canto gregoriano. Aí Deus fala, rapaz, o cara, nem Roberto Carlos é igual. Gente, ele canta muito bem, parabéns para ele, dá o diploma para ele. Ele é um bom cantor, mas cadê a vida espiritual? Aí acaba o culto, a família fica na igreja e os filhos não querem ir embora. Mas acabou o culto, filho, por que você não quer ir embora? Não, é porque é tão bom ficar na igreja. Mas por que é tão bom ficar na igreja? Porque aqui na igreja papai me ama, papai me elogia, papai me dá carinho, papai me abraça. E quando chega em casa, só as misericórdias. Então você nota, amado,
que falta fruto do Espírito, falta a palavra de Deus. Então, o oposto à palavra de Deus é isto. É uma religiosidade vazia. É legalismo. É mandamentos de homens. Amado, tem momentos que Deus nem recebe o culto de certas pessoas. A pessoa está lá na igreja e Deus fala, tu acha que eu estou recebendo o teu culto? Olha, eu pensei que fosse um favor quando eu vou à igreja. Eu pensei que fosse um favor quando eu vou lá e dou uma oferta na igreja. Estou fazendo um favor. Afinal de contas, eu sou independente. Ah, é? Amado, bota as tuas barbas de molho, porque talvez Deus não esteja nem aceitando o teu culto racional. Culto vazio, desprovido de amor, cheio de religiosidade, falta de Bíblia, falta de amor ao próximo. É como aquele fariseu, ó Deus, eu sou mais eu. Eu sou a última rosquinha do saco de biscoito. Eu sou o do borogodó. O rei da cocada preta. Aí depois chega lá um cara e fala, Senhor, sê propício a mim, pecador. Eu careço da tua graça. Eu reconheço as minhas limitações e debilidades. Quem é que saiu justificado diante de Deus? Então, amados, nós precisamos de compreender esses meandros da palavra, porque muitos, como disse Paulo a Timóteo, têm aparência de piedade, mas nega o poder de Deus. Não adianta fazer uma esmola para todo mundo ver. Olha aqui, eu estou dando uma esmola. Ó, o megafone, eu estou dando uma esmola aqui, ó. Estou pagando pão com mortadela. Tá bom, já recebeu o teu galardão. Então, amada ovelhinha, note que a parábola do semeador é a mesma semente que foi semeada em diversos solos. E foi a natureza do solo que determinou se haveriam frutos ou não. O semeador, ao sair a semear, pegou lá e lançou a semente. E foi a natureza do solo que determinou se haveriam frutos ou não. Então, aos que reagem à palavra de Deus de maneira positiva, aos que se interessam, aos que obedecem, aos que estabelecem compromisso com a palavra, aqueles que dizem, eu amo, eu recebo, eu creio, eu quero praticar esta palavra. Mas aos descuidados, aqueles que amam o mundo, aqueles que endurecem o coração, aqueles que têm terra superficial, aqueles que já criaram o seu pecadinho de estimação. Bispo, não mexe no meu pecadinho de estimação, deixa o tadinho lá. Então, amado, o reino de Deus frutifica na vida é através da pregação da palavra, pois nada substitui a palavra, mas você precisa trabalhar na terra do seu coração, amado. É necessário que você receba a palavra no íntimo do seu ser, e esta palavra, ao ser anunciada de maneira fiel e de maneira abundante, amada ovelhinha, certamente teu coração preparado há de dar muito fruto para o louvor e para a glória de Jesus. Eu creio, eu recebo esta palavra. Vamos rapidamente em Romanos 10, precisamos adiantar um pouquinho. Eu preciso lançar toda esta palavra, temos apenas 10 minutos. Romanos 10, versículo 1, diz assim a palavra, olha lá. Irmãos de boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porque, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, a finalidade da lei é Cristo. A lei era aio para conduzir até Cristo. Uma vez que agora eu cheguei em Cristo Jesus, eu preciso viver a palavra de Cristo. Eu não posso mais estabelecer as obras da carne, as obras dos flagelos, o rigor ascético. Vou botar meu joelho no milho para arrancar com a minha rótula. Você sabe, esse tipo de coisa. Você sabe, não é isto que agrada a Deus. Não é este o fruto que agrada a Deus. Olha, até mesmo dízimos e ofertas.
O que adianta você ser dizimista, ofertante, entretanto você nega a misericórdia, nega o amor e nega o perdão ao teu próximo? Achas que dízimo e oferta é pagar a conta e pode fazer o que quiser? Lê do engano. Devias ser dizimista, ofertante e ao mesmo tempo ser um homem misericordioso, perdoador e amoroso. 8, versículo 8, rapidamente, 10, 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu ou grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, meu amado, eu estou aqui para pregar esta palavra de Deus. E tu, ovelhinha de Jesus, coração de boa terra, ao ouvirdes esta palavra, tendo arado e trabalhado a tua terra do teu coração, eu declaro em nome de Jesus, você vai começar a dar grandes frutos para a glória de Deus. Vai sentir o teu coração em paz, amado. Vai sentir a tua consciência tranquila quando você deitar a cabeça ao travesseiro. Vai receber de Deus pela meditação na palavra, capacitação para ter paciência com aquelas pessoas, às vezes, que te irritam e querem te tirar do sério. Que às vezes tem gente cri-cri, não é assim? Às vezes tem gente cri-cri, bispo, no meu trabalho, tem um cara, meu Deus do céu, só misericórdia do Pai, é muita oração por aquela vida. Amado, que você receba de Deus capacidade para não perder a alegria em nenhum momento do teu dia, amado. Então a parábola do semeador nos adverte sobre a possibilidade de nós sermos conhecedores da palavra, mas não vivermos de uma maneira produtiva. É possível que você conheça a palavra, mas não viva de forma produtiva. Então é necessário permitir, amado, que o Espírito Santo, com seu poder, opere na tua vida para que você produza resultados eternos. Eis que estou à porta e bato, ou seja, tenha comunhão, tenha meditação, tenha vida de oração. Então sejamos aquele tipo de solo que quando recebe a semente, crê na palavra, pratica a palavra, e assim nos tornamos, com a palavra de Deus, praticantes e não somente ouvintes. A palavra é parte do nosso solo. O nosso solo pode ser regado, que não se tornará um lamaçal. O solo pode ser regado porque as sementes vão dar frutos para a glória de Deus. Então o conselho episcopal esta manhã, amado, bíblico, livre-se da poluição mental, livre-se dos estereótipos, livre-se dos ídolos. Pare de querer se inspirar, viver se inspirando em líderes. Líderes são falhos. Inspire-se e imite Cristo Jesus, que será melhor para a tua vida. Abandone ídolos. Livre-se de ideologias que agitam a tua mente. Abandone, amado. Abandone as ideologias malignas. Pare com isso. A palavra de Deus é libertadora. Ouça, igreja, desta parábola do semeador de Jesus, ninguém pode escapar. Pois Deus, com a sua multiforme sabedoria, se faz conhecer em toda a humanidade. Ele mesmo dá testemunho de si. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Ninguém poderá se apresentar diante de Deus e dizer, eu não ouvi, eu não conheci. Ninguém poderá. A palavra está sendo lançada com abundância em todos os solos. É Ele quem se revela por meio das coisas que foram criadas. Ele fala a consciência. Ele nos fala no choque da justiça contra a injustiça. Eu creio num Deus justo. Ele fala especialmente pela pregação expositiva da palavra. Estas são as sementes que estão sendo jogadas. Todos os dias Deus nos fala. Todos os dias Deus se revela. Todos os dias Deus lança uma semente em nossos corações.
E há muitos que não têm gratidão e não observam a palavra de Deus, porque estão com as suas sementes sufocadas por causa da riqueza, dos cuidados do mundo, porque um solo rochoso que não tem raiz na casa e na obra e na palavra do Pai. Então você que tem ouvido, ouça. E eu sei que nesta manhã, neste ministério especialmente, eu tenho com certeza garantias que você tem ouvido a palavra de Deus. Você tem ouvido, por exemplo, que Deus em Cristo Jesus nos reconciliou consigo mesmo. Ninguém poderia construir uma ponte para ligar o homem a Deus. Nenhuma religião teve capaz de salvar o homem. O único que pode salvar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem ouvido isto? Eu sei que aqui você tem ouvido que Deus é amor, que em Deus não há trevas, que este é o mandamento dele: ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Então as leis de Deus não se revelam em tábuas de pedra, as leis de Deus não se revelam em mandamentos humanos, de homens. Elas se escrevem na tábua da carne, que é o coração, e ela se manifesta na lei do amor. Pois no amor não há transgressão, o amor não rouba, o amor não trai, o amor não procura seus próprios interesses, o amor não se exaspera, não se soberbece, não se ressente do mal, tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Amado, aquele que ama está manifestando Deus ao mundo. A palavra diz que o mundo nos conheceria quando nós nos amássemos uns aos outros. Nós não podemos ser crentes e estamos orando para o irmão da igreja tal cair, para ele ver que a minha igreja é melhor, para que o irmão tal lá se envergonhe, você sabe, ou se alegrar com o testemunho de uma mulher que foi uma grande pastora e agora está aí, aí eu me alegro. Que é isso? Nós precisamos de pedir a Deus misericórdia por estas vidas, porque a diferença entre nós e essas pessoas é muito rasa, é muito pouca. Ah, bispo, eu nunca faria o que ela fez. É? Mas Tiago diz que cada um é tentado pela própria cobiça. Talvez você não faça o que ela fez, mas faz outra coisa. Então quem está em pé, cuide para que não caia. Então, amado, ame. 1 João, rapidamente, me dê 2 minutos, prometo que termino. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Diz assim a palavra: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor em nós é aperfeiçoado. A minha pergunta é: o quanto você tem amado seus irmãos? O quanto você tem amado sua família? O quanto você tem demonstrado o amor? Versículo 16: e nós conhecemos e cremos do amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Versículo 18: no amor não existe medo, antes o perfeito amor, o que faz? Lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amado, se fosse a decisão de ser cristão tivesse partido de você, poderia ser que algum dia você descobrisse que você errou. Porque toda escolha e toda decisão humana tem margem de erros. Mas nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele começou uma boa obra na tua vida e ele vai completar esta boa obra.
Então entregue-se à palavra, entregue-se ao amor de Deus, entregue-se à prática desta palavra e vais lançar todo medo fora da tua vida, meu amado. Então, se o amor existir na tua vida, certamente você vai trilhar um novo e vivo caminho. Então, ovelhinha amada, eu preciso gerar conclusão e aplicar esta palavra, porque aqui você tem ouvido o verdadeiro evangelho. Este parêntese do meio da mensagem que eu estou abrindo, porque na verdade este é o evangelho. Esta é a semente que é lançada ao coração de boa terra. Ah, bispo, não, eu não dei frutos, porque a semente que foi plantada foi uma semente da teologia da casa própria e do carro do ano. Por isso que eu não dei frutos. Ah, bispo, eu não dei frutos porque o cara subia no altar, só sabia falar de Sócrates, de Platão, de filósofos e de Protágoras e de não sei quem. E ele falou tanto que eu enrolei até a língua. Ah, bispo, tá bom, meu amado. Você tem ouvido neste ministério, e por certo Deus se fez ouvir em toda a terra, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isto que você tem ouvido. Então ninguém chega diante de Deus por obras, por méritos. É por meio da fé. E esta fé já é uma expressão da graça de Deus que nos foi concedida. Pois pela graça somos salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então agora, amado, que o evangelho está diante de você, agora que a semente está sendo plantada no teu coração, qual é a reação tua à palavra? Qual é a tua reação à palavra que você ouve? Primeira reação, são 4 possíveis. A semente é marginalizada, ou seja, a semente é posta de lado. Os pássaros vêm, comem no momento que a semente está sendo plantada. E a pessoa está ouvindo a palavra e toca o telefone. A pessoa está ouvindo a palavra e o cachorro late, alguém tira a atenção. E perde a atenção, a semente é roubada. A palavra nos mostra, Jesus mostra, que todos os seres conspiram contra a semente. Os homens pisam, as aves roubam, as impurezas do solo impedem que ela se desenvolva. O sol queima, o inimigo rouba a atenção. Então, amado, ouça, pay attention, você tem o coração de ovelha, você tem ouvidos de ovelha. Os discípulos perguntaram por que eles não entendem a palavra. Em outras palavras, Jesus estava respondendo para eles, porque há uma conspiração satânica que rouba a semente. De igual modo, aqueles que seguiam Jesus apenas pelos milagres ou pelos pães multiplicados, eram como sementes que caem à beira do caminho. Vamos ver se dá certo. Vamos lá, toda a minha caminhada da vida, vamos entrar nessa porta, vamos lá, vamos ver se essa porta aqui dá certo, a porta da esperança. Ou então vamos ver se aquela ali dá certo. Não é óleo não, agora é rosa, vamos na rosa. Não, hoje é o sal. Olha, alguma coisa vai ter que dar certo na minha vida. À beira do caminho. Então, a semente cai e aparentemente foi acolhida. Essa é a segunda possibilidade. A pessoa recebe a notícia do evangelho com aparente alegria, mas recebe de forma apenas politicamente. É a pessoa que está com a sua terra rasa. A pessoa está acostumada ou condicionada a tratar tudo e todos com agradabilidade, de forma política, politicamente correto, de forma educada. Aparentemente ela recebeu o evangelho. Mas quando ela se depara com situações de confronto, adversidade, rejeição, que o evangelho exige um posicionamento de quem tu és, a pessoa não se mostra, não se manifesta. Ela não se identifica como cristã, ela não tem raiz. Paulo a Timóteo diz, combate os combates da fé firmado na palavra, para que você não naufrague na fé. A terceira reação é a palavra entre os espinhos. Os espinhos crescem com rapidez maior do que qualquer coisa. E entre permanecer fiel ao evangelho ou o mero lucro material, a pessoa não pensa 2 vezes. Ela faz tudo por causa da questão material. O que esta pessoa quer é tão somente o aqui e o agora. É só isso que lhe interessa, mais nada.
Esse solo reflete também aquela pessoa que recebe a palavra, mas compreende distorcidamente. Ela cria textos fora de contextos, arruma pretextos e não vive a palavra de Deus. Paulo disse: Demas me abandonou por ter amado o presente século. Apenas Lucas permaneceu comigo. Amado, não abra mão do evangelho nem da obra de Deus por nada. E o quarto e último solo é a boa terra. É aquele que não marginaliza a palavra. É aquele que a palavra está no centro da sua vida. É aquele que não superficializa o evangelho. Ou seja, ele não vive apenas de aparências. Ele quer que o evangelho produza transformações no âmago do seu ser. Ele não deixa proliferar maldades e concorrências contra a mensagem e a vida do evangelho. Ele limpa o seu coração e ele segue a palavra de Jesus. Orai e vigiai. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então entenda a definitiva e última, de forma última, amado. A palavra é poderosa. Por meio da palavra, céus e terra foram criados. A palavra é viva e eficaz. Mas você, ovelha de Jesus, se não deres atenção à palavra, rejeitar a instrução, não aceitar a mensagem e viver cogitando das coisas da carne, a semente vai morrendo no coração. A semente vai definhando no coração. Paulo disse: não apagueis o espírito. Pelo contrário, enchei-vos do espírito. E a minha pergunta é: que tipo de solo é você hoje? À beira do caminho, pedregoso, superficial, espinhoso, cheio de impurezas que concorrem contra a palavra, ou boa terra, que tem raízes profundas com Deus, com o amor de Deus, com a palavra de Deus, com a obra do Senhor, com os frutos do Espírito. Pois eu termino com João capítulo 15, versículo 1, que diz a palavra do Senhor: eu sou a videira. Diga glória a Deus por isso. E o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então que esta manhã seja o primeiro dia do resto da tua vida, amado. Que todas aquelas coisas que têm gerado concorrência com a palavra, o que é mais importante, aquela outra coisa ou a palavra, tudo isto, amado, caia por terra. Que esta manhã de domingo você possa dizer: eu creio em Cristo Jesus, que Ele me fez uma nova criatura. Eu não vou permitir mais que o meu passado me atormente. Eu não vou permitir mais que as minhas dívidas do passado me atormentem. Eu não devo nada para Satanás. Eu não devo nada para o inferno. O diabo pode ser acusador. E ele pode tentar acusar na minha mente. Mas a palavra de Deus diz que agora, pois, justificados em Cristo Jesus, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estou justificado. Glória a Deus. Não irei permitir que o passado me atormente. Não irei permitir que o velho homem vença esta batalha, porque todos os dias precisamos crucificar o velho homem. A carne não se converte. O dia que você recebeu Jesus, a carne não se converteu. A carne milita contra o Espírito. A única maneira de avançar na obra de Deus e dar frutos a 30, 60, 100 por um é não ficar olhando o tempo de crente que temos. Tempo de crente não quer dizer nada, mas é você se tornar
um mestre da palavra, é você se tornar um mestre de vida com Deus, é você buscar a vida de oração com Deus, buscar a face do Senhor. E diz a palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte, diz o Senhor dos Exércitos. Creia, viva para Ele. Jesus te ama, assim seja, assim diz o Senhor.